Boa noite a todos. Eu comecei a transmissão, mas houve um problema aqui, eu tive que interromper. Graças a Deus não tinha usado tanto tempo assim. Então, sem mais delongas, né? Meu nome é Guilherme, sou servidor público. Quem quiser mais informações a meu respeito, pode mandar e-mail para o mpriodejaneiro@gmail.com, pode pedir para fazer parte do grupo do WhatsApp e pode pegar nos outros vídeos mais informações que eu dou ao meu respeito. Trabalho da Vara Criminal da Defensoria Pública, enfim, sou servidor concursado. E nós vamos tratar do artigo 37 de uma maneira bem abrangente e sem pressa. Então, se preciso for, eu posso fazer 5 transmissões, né? Conforme for ficando longo, eu interrompo, depois eu faço outra, porque isso aqui vai ser fundamental para quem vai estudar direito constitucional, direito administrativo, administração pública e também outros, por exemplo, administração financeira orçamentária. Se você não souber isso aqui, você não tem como aprender administração financeira orçamentária, que vai cair para técnico do MPU, por exemplo. Né? Então, vamos lá para as disposições gerais. A administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e também ao seguinte. E aí vem uma longa lista. Mas nós vamos primeiro tratar do caput. Administração direta. O que é administração direta? Vamos imaginar a União, tá? O governo federal, né? Qual é o principal órgão do governo federal? É a presidência da República. É onde está lá o presidente, o chefe do executivo, falando em termos de executivo, né? Lá no STF vai ser o próprio STF e o seu presidente. Das casas legislativas, né? Câmara vai ter o seu presidente e os seus secretários, e o Senado a mesma coisa. Mas falando de poder executivo, que é a administração, é quem administra, quem executa, tá? Vamos nos prender a isso. Então, sob o guarda-chuva, né, do presidente da República, que exerce a sua função lá no Palácio da Alvorada, no órgão chamado Presidência da República, há uma série de ministérios. É o Ministério da Saúde, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Economia ou da Fazenda, o Ministério da Igualdade Racial. Tem ministérios que são menos relevantes, né, no que diz respeito à administração do país. Não há como negar. E o Ministério do Orçamento, né, Ministério do Planejamento e Orçamento e Gestão, na verdade, esse é o nome, Ministério do Desenvolvimento e Ministério da Defesa, da Cultura e por aí vai, certo? Sob o guarda-chuva desses ministérios, nós temos diversas secretarias. Então, cada ministério vai ter suas respectivas secretarias. Por exemplo, só para dar um exemplo, o Ministério da Fazenda, ele vai ter lá a Secretaria do Orçamento Federal, que vai cuidar do orçamento, que é elaborado todo ano. Ele vai ter a Secretaria do Tesouro Nacional, que também vai cuidar de assuntos relativos ao orçamento, mas assuntos relativos à finança, ao Tesouro. Tesouro é o erário público, de que o governo dispõe para gastar todo ano, né? A cada lei orçamentária que é votada, enfim, e em programas de duração continuada também. Enfim, é com ele que ele faz as políticas públicas, com esse dinheiro, que ele paga os funcionários e que ele concede benefícios, como Bolsa Família, etc. Então, há secretarias para isso. Nos outros ministérios haverá também as respectivas secretarias. Ainda temos subsecretarias, certo? Então a coisa vai se desconcentrando. Grave essa palavra, desconcentração. Tá? Não é descentralização, porque depois eu vou explicar a diferença entre as duas. Na desconcentração, nós temos um órgão principal que as suas funções são desconcentradas para outros órgãos, né, com menor abrangência, embora a abrangência grande ainda. Você pegar o Ministério da Educação, ele tem uma abrangência gigante, são centenas de milhares de funcionários no país inteiro.
mas ele tem uma abrangência menor do que quem está acima dele, né? Que é o governo federal, que é a presidência da República. Então, eles se submetem ao presidente em última análise. Isso se chama desconcentração. Então, um ministério é um órgão. Um órgão não possui personalidade jurídica. Tá? Esse é o X da questão, quando a gente for falar de administração indireta. Uma secretaria não possui personalidade jurídica, certo? Também é o X da questão, nem uma subsecretaria. Então, esses órgãos que estão sob o guarda-chuva da União, do governo federal, do Poder Executivo, não possuem personalidade jurídica. O que isso quer dizer? Eles pertencem, estão vinculados hierarquicamente à presidência da República, certo? Que é um órgão político. Então, vale essa primeira explicação. Depois, né, então o artigo 37 fala da administração direta, depois ele fala da indireta ou fundacional. Para falar da administração indireta ou fundacional, nós vamos ter que voltar lá no tempo, certo? Por exemplo, aqui, primeiro vamos falar rapidamente aqui do DASP. Tá? O DASP foi o Departamento Administrativo do Serviço Público, que foi criado pelo governo Vargas, em 1938. O Vargas ele assumiu o poder por um golpe, em 1937, e em 1938 ele criou o DASP. Por que ele criou o DASP? Para tentar converter ou fazer uma transição de uma administração patrimonialista, onde quem estava no poder confundia o patrimônio público com o patrimônio privado. Então, se você estava no poder, se você era presidente, se você era um governador, ou exercia outro cargo, né, de grande relevância, você simplesmente tratava, lidava com o dinheiro público como se ele fosse seu. Então, a corrupção era muito alta, o desvio de verba era muito alto, muito mais alto do que hoje. Se vocês acham que hoje é ruim, imagine como era naquela época. Então, o Vargas, apesar de ter sido um ditador, né, e um admirador de fascistas e nazistas, e fletou com Hitler, no último momento ele rompeu com Hitler e aderiu aos aliados, né? Mas era uma figura controversa. Mas ele fez coisas boas, não tem como negar. E o DASP tinha essas seguintes atribuições: estudar, organizar e inspecionar os serviços públicos, ou seja, profissionalizar a coisa, fiscalizar, organizar, fiscalizar a execução do orçamento, que era uma bagunça. Então, o orçamento era um prato cheio para quem queria roubar. Na hora de votar o orçamento, o Rui Barbosa chamava, né, de orçamentos rabilongos. Então, ao invés de votar só assuntos relativos ao orçamento, como o orçamento tem um prazo e é curto para ser votado, ele tem que ser votado todo ano, os deputados ou senadores inseriam outros assuntos no orçamento para conseguir autorização rápida, muitas vezes para praticar corrupção visando objetivos próprios, né? Fiscalizar o orçamento, selecionar, readaptar e aperfeiçoar os funcionários civis da União. Tudo isso vem dessa tentativa de uma reforma burocrática. Tá? A burocracia ela não é de todo má, ela atingiu, né? Ela adquiriu uma conotação negativa, né? Tudo quando se fala em burocracia, a pessoa pensa em coisa ruim. Mas quando Max Weber, no século XIX, criou a teoria da burocracia, ele quis justamente acabar com o sistema patrimonialista, onde o que era público e privado era misturado, né, por quem estava no poder, ou seja, o cara que estava no poder se sentia dono do erário público, do dinheiro dos impostos, das contribuições. Então, o Max Weber desenvolveu essa teoria. Inclusive, é um cara que é um gênio, entendeu? Um cara super lido, né, na sociologia, nas ciências políticas, ele produziu diversas obras, o cara uma sumidade. E o Vargas, junto com outros países, foi nessa carona de instituir um Estado burocrático, certo? E outra, né, das funções do DASP era promover a integração entre os diversos setores da administração pública, tentar dar coesão à administração pública para fazer com que ela atue
de forma coordenada, em uníssono, certo? Então, ele foi muito importante naquela época. Não se rompeu totalmente com o sistema patrimonialista, ele existe até hoje, para ser bem sincero, mas reduziu drasticamente as práticas patrimonialistas que havia no Brasil naquele momento, né, da década de 30 para a década de 40, certo? E aí, nós estamos falando de administração direta. Na sequência, no artigo 37, nós falamos de administração indireta ou fundacional. E aí nós vamos para tratar de como e quando surgiu a administração direta, certo? Lembrando que ela é composta por entidades autônomas, mas que respondem ao Estado. Eu vou explicar já isso. Tem uma estrutura mais flexível, possui personalidade jurídica própria. Diferente dos órgãos de um ministério, de uma secretaria, uma autarquia que pertence à administração direta, uma fundação ou uma empresa estatal, elas possuem personalidade jurídica própria, de direito público ou de direito privado. Disso nós vamos tratar depois. Ela tem muito mais autonomia para se auto-administrar, autogovernar, autorregular, etc. Mas ainda assim ela está sujeita ao controle do Estado, só que é um controle por vinculação. Ela não está hierarquicamente subordinada como o Ministério. O Ministério da Saúde, ele hierarquicamente está subordinado ao presidente, tanto que, se o presidente não estiver satisfeito com o ministro da Saúde, ele vai exonerá-lo e vai colocar outro no lugar. E se ele não gostar do seguinte, ele vai exonerá-lo. Ele pode fazer isso 10, 15 vezes, entendeu? Ele tem essa prerrogativa, porque é a submissão hierárquica. Na administração direta, isso não existe. O presidente, por exemplo, falando em termos de executivo, não tem ingerência sobre a administração indireta. O único poder que existe é o de vinculação, é o poder de controle externo via legislativo, né, e Tribunal de Contas, e via o controle interno da própria instituição. Certo? Então, está aí uma grande diferença. Isso se chama descentralização. É completamente diferente da desconcentração. Na desconcentração, formam-se órgãos que não possuem personalidade jurídica, estão hierarquicamente subordinados. Na administração indireta, trabalha-se com uma técnica que se chama descentralização. Não existe poder hierárquico da parte do Poder Executivo, no caso da União, a gente está falando aqui da União, mas isso vale para estados e municípios, não existe subordinação hierárquica. O dirigente máximo de uma autarquia, pegando, por exemplo, o INSS, que é uma autarquia, ele não deve satisfações hierárquicas ao presidente, ele deve satisfações de cunho técnico, né, quando diz respeito a prestar contas, a esse tipo de coisa, mas aí ele vai se ver com o Legislativo e com o Tribunal de Contas, e não com o presidente da República. O Lula, que é o atual presidente, ele não pode chegar lá e mandar e desmandar no INSS, ele não tem competência para isso, porque o INSS é uma autarquia e tem personalidade jurídica de direito público, certo? E ela se rege, ela se autogoverna, ela se autolegisla, ela se auto-organiza, ela tem administração funcional, independência funcional, administrativa e orçamentária. Essa é a grande diferença entre o que é administração direta e o que é administração indireta. Isso vocês têm que ter tatuado no cérebro, tá? Então, é muito importante. Eu poderia falar de mais coisas aqui sobre como surgiram, mas isso vai muito... Eu tomei nota até, mas eu acho que isso vai muito tratar da parte do estudo da administração pública, que é outra disciplina que tem muito a ver. E isso vai servir quando você for estudá-la, se você for fazer o MPU ou se você for fazer qualquer concurso em que caia o assunto administração pública, certo? E eu vou fazer só mais uma consideração para encerrar esse vídeo. Voltando ao artigo 37, caput, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, lembrando, poderes da União, dos Estados, do DF e dos municípios, será tratada
é tratada antes, só que eu vou tratar depois, da organização política do Estado, certo? E então, estão sujeitos aos princípios, como eu já falei 1000 vezes, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte, eu vou falar aqui especificamente do princípio da eficiência. Eu tinha dito em outro vídeo que falaria mais sobre ele, e vou falar por quê. Na década de 90, surgiu uma outra reforma visando reduzir a influência do Estado patrimonial burocrático, que tem suas disfunções, né? O Estado começou a ficar, por conta do regime burocrático instituído pelo Vargas, começou a ficar muito engessado, certo? Muito rígido, muito preso a regras, a excesso de hierarquia, excesso de controle, e passou a não visar mais o resultado. O Estado passou a ser introspectivo, passou a olhar para dentro de si mesmo e esquecer do objetivo principal do Estado democrático de direito, que é prestar serviços, que é servir ao cidadão. Então, surgiu uma reforma política, na época do presidente Fernando Henrique, que se chamava PEDRAI, certo? O PEDRAI é a sigla para Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Esse plano foi criado em 95, né? Salvo engano, o Fernando Henrique entrou em 94, né? Durante o governo Fernando Henrique Cardoso. O PEDRAI foi uma medida da administração pública para resolver problemas sociais, políticos e econômicos que surgiram na década de 70. Na década de 70 foi quando foi criada a administração indireta. Ela foi criada no governo militar. Já foi uma tentativa de reduzir as disfunções, os problemas da burocracia, mas ela não obteve tanto êxito assim. Ela foi importante, teve seu valor, mas ainda precisava ser feito mais. Então, no governo Fernando Henrique, houve esse plano, cujo objetivo era transformar o Estado de executor, né, só executa, 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 assim, né, como um burro, um cavalo, né, olhando só para frente, sem olhar para os lados, sem olhar para a imagem como um todo, né, e passou a ser um Estado regulador, visando o aumento da eficiência. Eficiência de quê? Eficiência na prestação dos serviços públicos, que é a finalidade do Estado Democrático de Direito, é a finalidade da República Federativa do Brasil. Algumas das diretrizes do PEDRAI foram institucionalização, que consistia na alteração da Constituição. Então, para isso, surgiram reformas, emendas, na verdade, que foram principalmente a emenda 19 e a 20, que emendaram toda essa parte do artigo 37, promovendo uma série de mudanças. Flexibilização, que dava mais autonomia aos gestores. Então, no Estado democrático era tudo muito rígido, tudo muito severo, e os gestores tinham o seu poder limitado, a hierarquia era muito complexa e muito dura, então eles passaram a flexibilizar. Publicização, que transferia atividades não exclusivas para o terceiro setor. Então, determinadas atividades, né? E foi aí que houve aquela grande privatização. O maior exemplo foi a telefonia, né? Muita gente criticou na época, mas quando o Fernando Henrique ele extinguiu a empresa estatal que cuidava da telefonia, que era... Esqueci o nome agora, perdão. Mas você pode buscar aí. Ele extinguiu essa empresa, ele privatizou a telefonia do Brasil. Para você ter uma ideia, naquela época no Brasil, para quem tem mais de 40 anos, uma linha de telefone era um ativo, era um investimento, era como se fosse ter um carro, porque você podia vender, podia alugar, entendeu? Uma linha telefônica. Depois dessa reforma, tudo foi por água abaixo e qualquer pessoa passou a ter acesso à linha telefônica pagando 20, 30 reais naquela época, ou até menos, né? Porque o real estava muito bem valorizado por conta do plano real, que foi do Itamar, então chegou a estar pau a pau com o dólar, R$1 valia $1, e ficou por um bom período dessa forma, né? Até que ele começou a subir. Isso foi muito importante. Outra diretriz do PEDRAI era a desestatização
que consistia na privatização, foi o que eu acabei de falar, terceirização e desregulamentação, certo? Então, a regulamentação passou a ficar por conta de agências executivas, de autarquias especiais, certo? Então, tudo isso promoveu uma grande mudança no Brasil. Então, falando em termos de administração pública, é importante eu citar esses fatos históricos, porque eles vão ajudar você a compreender os incisos do artigo 37, que eu só vou tratar em outro vídeo, e eu vou ficando por aqui. Espero que o vídeo tenha sido de boa valia para vocês, e a gente se vê na próxima, tá? Eu vou marcar aqui onde eu parei, no inciso 1º do artigo 37, e vou encerrar por aqui. Em breve a gente continua tratando desse assunto, que é um assunto muito importante, tá? Ele vai servir para tudo que você imaginar, praticamente tudo, melhor dizendo. Ok? Eu vou ficando por aqui. Boa noite aí, um forte abraço.